Bem-vindos! Iniciamos esta segunda parte de nossa reflexão sobre a criatividade na ciência e na arte com uma abordagem sobre a educação formal e sua relação com a personalidade criadora. Não surpreende que os jovens mais criativos manifestem insatisfação com os modelos de educação instituídos na maioria das escolas, porque saturam os alunos de obrigações, privilegiam a memorização em detrimento da compreensão, inibem a espontaneidade e a curiosidade e estimulam a competição por notas altas. Conservador e direcionado para as carreiras tradicionais e para os empregos, mas não para os empreendimentos, nosso sistema de ensino adota como estereótipo do estudante ideal o aluno obediente, submisso, que responde às perguntas dos professores de forma previsível e estuda para tirar boas notas. Tudo dentro de uma visão de mundo conformista. Neste panorama, a originalidade, a curiosidade, a experimentação, a liberdade de pensamento, a diversificação de ideias, a intuição, o questionamento, a formulação de problemas, a elaboração de hipóteses e o raciocínio crítico, que são forças geradoras de conhecimento novo, não são valorizados. Centrados no ensino do conhecimento estabelecido e dando pouca ou nenhuma atenção ao que não se conhece, os professores muitas vezes criticam perguntas inusitadas e observações de crianças e adolescentes que escapam ao consenso, asfixiando a imaginação criadora. Mas é a busca do conhecimento novo, pela investigação do que não se conhece, que move os cientistas e impulsionam o progresso da ciência. A obediência às normas e o direcionamento para a uniformidade de pensamento e comportamento são alguns dos valores mais cultivados nas escolas e na sociedade. Assim se explicam as reações hostis contra estudantes divergentes e originais. Entretanto, a divergência e a originalidade que brotam do pensamento livre e da mente independente são atributos preciosos dos jovens mais talentosos e criativos, onde reinam o princípio da uniformidade e o espírito de manada, reina também a estagnação, ou seja, nada se cria. Os pais, por sua vez, tendem a reforçar esse conceito de educação e, na tentativa de evitar que seus filhos corram riscos, estimulam, frequentemente impõem a formação em profissões que consideram seguras e lucrativas, muitas vezes desconsiderando as aspirações e motivações dos próprios filhos, quando deveriam procurar descobrir seus desejos e aptidões ainda na infância e apoiá-los. A educação formal também inclui o ensino de assuntos de pouca relevância para a formação de estudantes com maior potencial criativo e, muitas vezes, exclui matérias que eles precisam aprender para o desenvolvimento de seus talentos, o que gera certa frustração. Mas eles acabam resolvendo o problema com a autoinstrução.
A experiência autodidática certamente foi mais importante na formação de gênios como Darwin, Einstein e Picasso do que a assistência às aulas. Bem, não estou afirmando com isso que alta criatividade e educação formal se excluem mutuamente. Até porque alguns criadores famosos, como Sigmund Freud e Marie Curie, foram ótimos estudantes. E o que dizer da educação pública no Brasil, principalmente nos níveis básicos? Acrescentemos que neste governo tem havido retrocessos significativos na educação pública brasileira, em decorrência de políticas públicas destrutivas, com cortes de verba, contaminação ideológica, desprezo pela ciência e cultura e corrupção, resultando na asfixia da educação em geral e da educação científica em particular. Pois é, aqui temos a maior de nossas tragédias, um grave caso de impostura política. Mais do que isto, um crime de lesa pátria. A formação intelectual dos jovens devia ser centralizada na liberdade de pensamento e de expressão, na racionalidade, no exercício do raciocínio crítico e no questionamento, ou seja, na noção de que, em princípio, todas as questões estão em aberto e que nenhuma é imune ao exame crítico. Na minha opinião, meninos e meninas também deviam ser incentivados a incluir entre suas leituras textos com conteúdo um pouco acima de suas capacidades de compreensão imediata, pelo estímulo que isto representa para o desenvolvimento da mente racional, uma vez que exercita intensamente a atenção e a concentração, gera dúvidas e levanta perguntas. Criar é pensar diferente, é transgredir e abrir novas fronteiras culturais, é desafiar o senso comum, romper com a tradição e inovar. Contudo, só a novidade relevante sobrevive e se incorpora à cultura. Em seu nível mais elevado, a criatividade produz grandes mudanças culturais que afetam profundamente a sociedade. O desenvolvimento socioeconômico das nações fundamenta-se em grande medida nos avanços científicos e tecnológicos associados à criação de novos produtos e serviços. O progresso da humanidade está intrinsecamente ligado ao progresso da ciência, e o progresso da ciência está intimamente ligado à atividade criadora de gênios transgressores. Agora, vamos considerar um tema controverso. Se há ou não distinção entre descoberta e criação, ou seja, se descoberta é realização científica e criação, realização artística. Para muitos estudiosos do assunto, as criações e as descobertas relevantes não diferem essencialmente e se referem ao mesmo processo que é trazer ao mundo alguma coisa verdadeiramente nova e valiosa. A meu ver, as realizações científicas e artísticas são frutos de uma conjunção de fatores: imaginação, intuição, razão e emoção. A exemplo de Arquimedes,
Grandes cientistas, assim como grandes artistas, desenvolvem seus trabalhos inovadores impulsionados frequentemente por processos não racionais. Entretanto, esse momento eureka, esse impulso intuitivo inicial, que brota da mente do Criador, não elimina a objetividade e a racionalidade características do discurso científico. Porém, sob certos aspectos, a criatividade artística difere da criatividade científica. Se Rembrandt, Beethoven e Shakespeare não tivessem existido ou tivessem morrido muito cedo, não teríamos o quadro A Ronda Noturna, a Nona Sinfonia, não teríamos Hamlet. São todas obras únicas produzidas pela imaginação criadora impregnada de subjetivismo de seus autores. Mas sobre quais feitos científicos poderíamos dizer a mesma coisa? Veja só o que disse o grande físico alemão Werner Heisenberg. Se eu nunca tivesse existido, outra pessoa provavelmente teria formulado o princípio da incerteza. Da mesma forma, se Gregor Mendel não tivesse existido, os princípios fundamentais da genética clássica poderiam ter sido formulados por outros cientistas. E isto de fato aconteceu, e em triplicata. O trabalho de Mendel permaneceu no esquecimento durante décadas, até que 3 pesquisadores, um holandês, outro alemão e um terceiro austríaco, redescobriram independentemente a hereditariedade mendeliana no mesmo ano, 1900. 35 anos depois da publicação do trabalho do monge cientista e 16 anos após sua morte. Relatos de descobertas e desenvolvimentos conceituais independentes, muitas vezes simultâneos, são, em razão da objetividade do método científico, relativamente comuns na história da ciência. Vejamos alguns exemplos importantes. Joule e Mayer formularam independentemente o princípio da conservação de energia, a primeira lei da termodinâmica. O conceito de seleção natural foi desenvolvido simultânea e independentemente por Darwin e Wallace. Outro exemplo no campo da biologia foi a formulação do princípio fundamental da genética de populações por Hardy e Weinberg. Independentes foram ainda os desenvolvimentos do cálculo infinitesimal por Newton e Leibniz. Assim também as formulações matemáticas independentes de Le Verrier e Adams, na mesma época, levaram à descoberta do planeta Netuno. Se Copérnico, Newton e Einstein não tivessem existido, as contribuições extraordinárias que eles deram ao progresso da ciência poderiam ter sido dadas por outros cientistas. Realmente, o grego Aristarco de Samos foi o primeiro astrônomo a propor um modelo heliocêntrico para o universo, antecipando Copérnico em quase 2000 anos. Newton foi em parte antecipado por Hooke no enunciado da lei da gravidade. E Einstein foi antecipado pelo matemático e físico francês Henri Poincaré em aspectos centrais da teoria da relatividade especial, como a noção de que não há espaço nem tempo absolutos. Pois bem,
em condições intelectuais, tecnológicas, políticas e socioeconômicas favoráveis, são grandes as chances de ocorrer uma determinada descoberta ou formulação de uma teoria importante, principalmente quando forem muitos os cientistas trabalhando no mesmo tema e, neste caso, aumenta a probabilidade de que isto aconteça independentemente mais de uma vez. Por outro lado, levando em conta a subjetividade da criação artística, é inimaginável a criação independente da mesma obra de arte por dois ou mais artistas. Se Rembrandt, Beethoven e Shakespeare não tivessem existido, suas obras não teriam sido realizadas por outros. Elas simplesmente não existiriam. E este é um ponto interessante que diferencia a ciência da arte. Enquanto o cientista procura ser o primeiro a alcançar um resultado, ou melhor, enquanto ele compete pela prioridade nas descobertas e formulações teóricas, o artista está livre de tal preocupação, porque sua arte é singular, suas obras são exclusivas. É, neste sentido, a banalidade da ciência contrastando com a singularidade da arte. Obrigado, inscreva-se e compartilhe.